dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, voltando mais uma vez para a gente fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 3. Estamos falando do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Aí a gente falou sobre a alma após a morte, a separação da alma do corpo, e agora vamos falar sobre a perturbação espírita. Na verdade, perturbação do espírito, né? E o que é essa perturbação? Então vamos lá. Perturbação espírita, segundo aqui Kardec. Pergunta 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo, responde a espiritualidade. Ela fica perturbada por algum tempo. Então, o que é essa perturbação? Essa perturbação é um processo meio que de inconsciência. O espírito ele perde noção de realidade. Ele precisa se adaptar a essa nova realidade que ele está. É como se fosse o nascimento. O bebê, quando ele nasce, ele ainda precisa de um processo de transição para abrir o olho, precisa de um processo de transição para poder ter o entendimento das coisas aqui da Terra. Quando a gente vai para o plano espiritual, ocorre mais ou menos a mesma coisa. Pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Aí a espiritualidade vai responder: não, pois isso depende de sua elevação. Quando ele fala elevação, é característica de consciência. Se você tem uma consciência maior de como é o plano espiritual, se você tem uma espiritualidade maior. E quando ele diz elevação, não corresponde à intelectualidade. Existem muitos espíritos intelectuais que não passam por um processo de perturbação longo. Então, aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Então, é aquilo que eu falei. Então, isso vai depender de quanto as pessoas é espiritualizada. 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Aí, vamos lá. O conhecimento da espiritualidade influencia isso? Aí a espiritualidade vai responder: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então, se você for uma boa pessoa, você pode saber que há a espiritualidade, mas a prática do bem e a pureza de coração é o que te desliga, que faz com que você tenha mais clareza espiritual. Então aí Kardec, eu acho que acaba aqui as perguntas e Kardec ele começa a falar. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que lhe extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após a morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro,
porque então compreendem imediatamente a posição. Ou seja, quando ele diz o seguinte, aqueles que compreenderam o seu estado futuro são as pessoas que têm noção da vida futura, ou seja, a vida espiritual. E quando eles têm essa noção, eles vão reconhecer, caraca, será que eu já estou do outro lado? E de repente vai aparecer alguém, vai chegar e vai falar com ele, camarada, você está certo no que você está pensando. Então fica mais fácil ocorrer esse processo de transição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter do indivíduo, e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte, ou seja, depende de como a pessoa foi aqui na Terra e como ela morreu. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, depois eu vou botar o que é apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Ou seja, a pessoa é retirada abruptamente da matéria. Ela não compreende. Por quê? Foi abrupto. Então ela não tem muito tempo para perceber essa desconexão que se fosse, por exemplo, pela idade, que seria de uma maneira gradativa. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas da sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não os ouvem. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Muitas vezes esses espíritos eles são adormecidos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar? Como ainda vê e escuta? Não se considera morto, e o que aumenta a sua ilusão é o fato de que se vê num corpo semelhante ao que deixou na Terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. E o julga sólido e compacto como o primeiro, e quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Então, o que acontece? Ele vê o perispírito. O espírito ele sai do corpo físico. Quando ele olha o perispírito, que é igual, exatamente uma cópia fiel do corpo físico, ele vai olhar e vai falar assim, não, eu tô com o corpo, eu tô vendo, eu tô falando. Então, ele é difícil para ele compreender essa modificação abrupta de realidade. Assemelha-se este fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é o sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver? Não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade. Embora a morte não os tenha colhido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste os próprios funerais, como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. Então, muitas vezes, o espírito acompanha o seu próprio funeral, mas ele não se reconhece naquele ser que está ali. Isso aí acho que até teve naquele filme, né? Sobre aquele garoto que fala assim, eu vejo gente morta, em que o próprio psicólogo não sabia que ele estava morto. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura e cheia de ansiedades e angústias, aí ele faz uma distinção, né? A perturbação, para quem tem o coração mais
abrandado pela tranquilidade da vida, né, de ter passado com a cabeça tranquila, ela é bem menos penosa. As pessoas que são mais angustiadas, as pessoas que já acham que elas têm muito o que fazer ainda, elas vão ser mais penosas, né? É aquela pessoa, igual está se afogando. O afogado, quando chega o bombeiro, se ele se soltar, ele vai ser salvo. Agora, a pessoa que está se afogando, está toda agoniada, está se debatendo, chega o bombeiro, ainda bate no bombeiro, ele tenta resgatar e a pessoa lá está se debatendo. Quem é mais resistente sofre mais. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que segue a morte, cada um vai para um lado ou se preocupa com aqueles que lhes interessam. Então, aí ele está falando sobre as mortes coletivas, né? Então, quando nós morremos de maneira coletiva, ali, apesar da morte ser coletiva, né? Uma bomba, um avião, uma coisa dessa, as consequências dessa morte são individuais. O ser que morreu, ele vai se observar a si próprio. E nesse processo de transição, ele meio que, entre aspas, vai se preocupar só com as pessoas, com os próprios, né? Vamos supor, você está lá num avião, caiu você e a sua família. Você vai se preocupar com quem? Com a sua família. Os outros você larga para lá. É um pensamento natural. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Estamos encerrando o capítulo 3, vamos partir para o capítulo 4. Axé, meus irmãos, eu acredito assim, eu não estou falando muito dessas questões de Umbanda, porque o espírito transicionando de lá para cá é mais ou menos a mesma coisa. Se um bandista morrer e tiver a consciência limpa, vai para o outro lado com a consciência limpa, o período de perturbação vai ser tranquilo. Agora é o macumbeiro lá que vende todinho para poder fazer a amarração. Será que ele vai ter a mente tranquila, né, meu irmão? Que faz a amarração, que faz o mal para os outros. Será que ele vai ter um período de perturbação maior? Então é isso. Axé, meus irmãos.